Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Essas pessoas que você está vendo aqui foram aprovadas com o nosso método e logo será a sua vez, a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Banco você tem acesso a mais de 1000 questões com respostas em vídeo de múltipla escolha, um caderno de questões dissertativos, algo que só a Banco tem para facilitar a sua memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com vários professores de segunda a segunda. O link para você acessar está aqui na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima aula. Essa é a aula de CMPC, Custo Médio Ponderado de Capital, que pode ser cobrado na sua prova também como VAC, WACC, que é exatamente a mesma coisa. Aqui é importante que você entenda o conceito, a teoria, mas que saiba também realizar os cálculos, porque são muito importantes para a sua prova. Bora começar entendendo, então, o conceito de custo médio ponderado de capital, que inclusive está no próprio nome. Olha só, aqui nós vamos mensurar o custo do capital de uma empresa. Por que isso? Porque custa para a empresa ter dinheiro. E nós vamos mensurar isso, calcular isso através da média ponderada. Ponto de partida. Nós precisamos entender que uma empresa tem dois tipos de capital. O capital próprio e o capital de terceiros. E agora nós precisamos saber dividir e identificar de onde que vem esse dinheiro. Capital próprio. Se nós pararmos para lembrar como que funciona um IPO de uma empresa, a abertura de capital de uma empresa, é pelo mercado primário. Quando você compra uma ação, nós temos o mercado primário e o mercado secundário. Lembra lá do mercado primário? É a empresa abrindo seu capital por meio do IPO. Então, quando você compra uma ação, o seu dinheiro vai diretamente para a empresa. Agora você tem uma ação, você é sócio dessa companhia. Passaram-se alguns meses, anos, o tempo que for, você quer vender essa ação. Você pode vender para a empresa apenas em determinadas situações, por meio do OPA, mas caso contrário, é mercado secundário. Você precisa encontrar um comprador. Vamos dizer que eu queira comprar. Eu vou dar o meu dinheiro para você, você dá a ação para mim. Então, no mercado secundário, o dinheiro não vem para cá. No mercado primário, quando a empresa faz o IPO, abre o seu capital, o dinheiro vai diretamente para a empresa e é aqui que nós temos o capital próprio. Do outro lado, nós temos o capital de terceiros, que aqui é a emissão de dívidas. Então, um banco pode emitir um CDB, RDB, LCI, LCA, DPGE, outros instrumentos de renda fixa. Sociedades anônimas não financeiras, como Petrobras, Vale, Eco Rodovias, Magazine Luiza e tantas outras, emitem debêntures. Aqui eu coloquei debêntures porque a sua prova gosta de cobrar como capital de terceiros as debêntures. Mas aqui entram todos os instrumentos de renda fixa e, inclusive, se a empresa for diretamente no banco e fizer um empréstimo, porque é dinheiro de terceiros. Ela captou o recurso do banco e agora tem uma dívida, certo? Então aqui você precisa saber que o dinheiro é próprio da empresa e vem por meio de ações no mercado primário e aqui é capital de terceiros, emissão de dívidas, principalmente através de debêntures na sua prova, mas pode ser cobrado também como outros instrumentos de renda fixa ou também captação de empréstimos diretamente no banco. A partir desse momento, nós precisamos entender que custa para a empresa ter esse capital e custa para a empresa ter esse capital. E o custo são exatamente esses dois. Aqui é o custo da debênture. Quando você compra uma debênture, quando você compra um instrumento de renda fixa qualquer, você tem uma rentabilidade. Lembra lá quais são os 3 critérios da renda fixa? Ter prazo, ter rentabilidade e ser uma dívida. Então, a parte de ter uma rentabilidade é o custo que a empresa vai ter para ter o capital de terceiros. Aqui do outro lado, nós temos o CAPM. Fique tranquilo, fique tranquila, porque nós vamos ter uma aula somente sobre CAPM, para você aprender todo o conceito, a teoria e também o cálculo. Aqui, neste momento, é importante que você entenda que o custo do capital próprio é mensurado através do KPM. Qual é o conceito de KPM? É o quanto o investidor espera, o quanto o investidor exige de retorno por uma ação. Vamos pensar o seguinte, eu tenho dinheiro. Eu posso pegar o meu dinheiro e comprar uma LFT, Letra Financeira do Tesouro, que é o Tesouro Selic. É o título com o menor risco no mercado financeiro. Compro, fico tranquilão lá, um título pós-fixado, estou ganhando meu dinheiro. Ou eu posso pegar o meu dinheiro e comprar uma ação. Aqui tem mais risco. Então, se tem mais risco do que a LFT, eu vou esperar maior rentabilidade. Só que quanto? Eu posso mensurar isso através do KPM. Eu posso esperar uma rentabilidade desta ação utilizando
a taxa livre de risco, que aqui no Brasil é a Selic, o retorno esperado do mercado, neste caso o Ibovespa, e o beta, o coeficiente beta desta ação. Este cálculo não vamos fazer agora, porque temos uma aula só sobre isso. Mas é importante aqui que você saiba que o custo do capital próprio é através de KPM por conta desse fator. Certo? Então, vamos dizer que o KPM desta ação, ou seja, os investidores, eles estão esperando uma rentabilidade de 10% desta ação. E o custo que a empresa tem pelo capital de terceiros, ou seja, na emissão de debêntures, é exatamente 8%. O que nós vamos fazer aqui é mensurar o custo do capital através da média ponderada que nós temos aqui. Nós temos um custo de 10% de um lado e um custo de 8% de um lado. Vamos dizer que, de acordo com os pesos, a média ponderada foi de 9%. Significa dizer que o custo médio ponderado de capital desta empresa é de 9%. Ela tem um custo de 9% para ter dinheiro. Ou seja, esta empresa, ela precisa ter de rentabilidade algo acima de 9%. Se for abaixo de 9%, ela tem uma tendência a falir, porque ela precisa pagar 10% para o investidor acionista, 8% para quem comprou dívidas através de debêntures. Então, se ela tiver uma rentabilidade abaixo de 9%, ela não consegue pagar suas operações, certo? Esta é toda a parte de conceito, agora nós vamos partir para o cálculo. O cálculo é bem tranquilo, apesar de assustar pela fórmula, eu sei, mas fique tranquila, porque você vai ter acesso a essa fórmula no dia da prova e sim, nós vamos esmiuçar todos os pontos aqui agora. É importante que você já entenda e já perceba que aqui, mesmo na fórmula, nós temos já a separação do capital de terceiros e capital próprio. A própria fórmula já faz essa separação para nós. O que significa cada um desses pontos? D é a nossa dívida, PL é o patrimônio líquido, RT é a rentabilidade de terceiros, é o custo da dívida, ou seja, é o custo do capital de terceiros. 1 menos IR é a carga tributária e RP é a rentabilidade de capital próprio, é o custo que a empresa tem para ter o capital próprio, que é mensurado através do CAPM. Aqui nós precisamos entender D e PL, tá? Eu vou voltar para cá para que eu mostre para você o que é D e o que é PL. Vamos pensar e vamos entender que a empresa, ela tem um capital total, certo? Um capital total. Este capital total, nós já vimos que é parte capital próprio, parte capital de terceiros. Aqui nós vamos chamar de PL e aqui nós vamos chamar de D, certo? Na sua fórmula, esta será a separação. Então, aqui onde nós temos D de dívida, nós temos o capital de terceiros. Captado através de debêntures, notas promissórias, LC, LCA, como eu já mostrei para você. Aqui onde nós temos PL é a parte de capital próprio, captado através do mercado primário, na abertura de capital pela compra de ações, pela venda de ações da empresa, certo? Nós vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre CAPM, porque na sua prova terá também no formulário a fórmula de KPM. Por quê? É um pouco incomum, mas pode-se cobrar no enunciado os dados de KPM para que você mensure, calcule e encontre RP. Lembra? Olha só. Aqui em toda a fórmula, no finalzinho, nós temos a multiplicação por RP. RP é a rentabilidade do capital próprio, que significa KPM. O mais comum é o enunciado te entregar isso. O custo do capital próprio é de 10%. Ou o CAPM é de 10%. Beleza, você vai pegar esse número e vai simplesmente substituir aqui. Mas a prova pode te entregar. O beta da ação é igual a 0,8. Isso é um 8, tá? A taxa livre de risco é igual a 5%. O retorno esperado de mercado, é igual a 8%. Estes são os parâmetros, o que você precisa para calcular CAPM através desta fórmula. Olha só. Taxa livre de risco, perfeito. Beta, perfeito. Retorno de mercado, rentabilidade esperada de mercado, perfeito. É comum isso? Não, mas você precisa saber, tá? Então você vai utilizar esta aula com o complemento depois lá na frente de CAPM para entender todos os dois cálculos. Mas já fique tranquilo porque o mais comum é realmente isso aqui já vir expresso numa
num percentual, numa rentabilidade. O mais importante é nós praticarmos juntos aqui, porque eu sei que isso vai ser importante para a sua prova. Conceito tá ok, teoria tá ok, bora para o cálculo agora. A empresa X possui um capital total de R$600 mil, que são divididos em 40% capital próprio e 60% em emissões de debêntures. Sabendo que o custo do capital próprio de terceiros são respectivamente 10% e 8% após o imposto de renda de 25%, qual será o VAC? O que significa VAC? CMPC. VAC é em inglês, tá? CMPC, custo médio ponderado de capital, é nada mais, nada menos do que a tradução. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer você para essa tela, para que você possa ver o cálculo, a fórmula desta maneira aqui. Primeiramente, eu vou deixar a tela em que eu estou pequenininha para que você possa acompanhar junto com o slide, tá? Depois eu abro para que você visualize melhor isso daqui. Mas vamos separar, né? Porque eu preciso saber o que é D, eu preciso saber o que é PL, o que mais eu preciso saber? O que é RT, preciso saber o que é RP. Perfeito. Vamos lá. Eu tenho aqui no enunciado que o capital total desta empresa é de 600 mil. Lembra, a empresa tem um capital total, dividido em duas partes. 40% será capital próprio e 60% emissão de debêntures, dívida, capital de terceiros. Se eu trouxer a minha HP para a tela, eu posso realizar o cálculo. Olha só, 600 mil reais é o capital total. Quanto que é 40% disso? Enter 40%. Simples. 240 mil reais é capital próprio. Capital próprio é o meu PL. 240 mil reais. 240 mil reais. Perfeito. O restante, obviamente, será de dívida. 600 mil, só para realizar o cálculo para você entender aqui. Quanto que é 60% disso? Enter 60%. 360 mil reais. 360 mil reais será dívida. Eu tenho capital de terceiros, capital próprio. Qual que é o custo de cada um desses capitais? 10% será o custo do capital próprio, RP, 10%. RT, que é o custo da dívida, custo do capital de terceiros, eu tenho aqui que será 8%. 8%. Perfeito. Agora é simples. É só substituir na fórmula. Agora sim eu já vou tirar aqui o slide, porque nós já temos todas as informações do enunciado aqui para substituir na fórmula. Como vai ficar isso daqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu tenho que D é 360 mil, eu vou dividir por D mais PL. O que significa isso? Se eu somar esses dois capitais, eu tenho o capital total, 600 mil reais, dividido pelo capital total. Tudo isso eu vou multiplicar por RT, que é o custo do capital de terceiros que eu já tenho, é 8%. Perfeito. 8% é 0,08, certo? 8% é 8%. 8 dividido por 100 vai dar 0,08. Eu vou multiplicar por I menos R. Só que aqui eu quero mostrar para você algo muito importante, ó. Deixa eu voltar aqui no slide. Perceba que aqui no final, olha só o que ele fala. Sabendo que o custo do capital próprio e capital de terceiros são respectivamente 10% e 8% após o imposto de renda de 25%. Toma cuidado, porque esta é uma confusão que a prova tenta fazer com você. Olha só, eu tenho 10% e 8% já depois do imposto de renda. Eu já mensurei, já calculei o imposto de renda e tenho o custo da dívida e o custo do capital próprio já livre de imposto de renda, tranquilo. Eu não preciso colocar aqui na fórmula, tá? Isso é muito comum na prova, é muito comum realmente isso. Não é tão comum assim ele dizer que não é após o imposto de renda e a gente ter que jogar na fórmula, tá bom? Por isso que aqui nós vamos simplesmente desconsiderar I menos R. Eu não preciso desta parte aqui da fórmula, certo? Deixa bem aqui assim fininho, com um xizinho, para que você possa entender que nós não vamos utilizar. Então eu vou para a segunda parte. Aqui eu já tenho a parte de capital de terceiros, vou para a parte de capital próprio. Qual é o meu PL? 240 mil reais. Então, 240 mil reais, eu vou dividir também pelo capital total, D mais PL, que é 600 mil reais. Tudo isso multiplicado por RP. RP
É o custo do capital próprio que você sabe que é o CAPM. Caramba, tem que fazer o cálculo de CAPM? Não, ele já me deu, é 10%. Os investidores esperam 10%. Opa, coloquei em percentual, é só nós transformarmos aqui para nominal, certo? 10 dividido por 100. Pronto, agora basta eu trazer a HP para a nossa tela aqui e realizarmos o cálculo juntos. Deixa eu trazer a HP e assim nós vamos realizar. Ó, eu deixei aqui para você também, como eu sabia que ia ficar um pouquinho pequeno, eu trouxe já também a substituição, tá? Nesta parte aqui embaixo, ó, tudo que está no flip chart substituído tem aqui para você, para que a gente possa fazer o cálculo junto, tá? Eu quis primeiro que você visse a substituição e agora nós vamos fazer o cálculo. Se eu trouxer HP para cá, para ficar menorzinho para você, ó, para você enxergar tudo, nós vamos começar inserindo aqui na HP 360 mil reais, certo? Vamos dividir pelos 600 mil, que é o capital total. 600 mil divide, e é só multiplicar pelo custo do capital de terceiros. 0,08 multiplica. Perfeito. Deixa na HP, nós vamos para o outro lado agora, o custo do capital próprio. 240 mil reais, que é o meu PL, eu vou dividir por 600 mil. Perfeito. Agora basta multiplicar por 0,10, que é o custo do capital próprio, eu tenho 0,04. Basta somar os dois. Se eu somar, eu preciso multiplicar por 100, porque nós temos que CMPC é uma taxa percentual, eu tenho 8,80 de CMPC. Qual é a leitura disso? A média ponderada do custo de capital da empresa é 8,80%. Esta empresa ela precisa ter de rentabilidade mais do que 8,80 para que ela consiga pagar debenturistas, quem possui dívidas com ela, e também remunerar os investidores acionistas, tá? Aqui embaixo eu tenho algo que também é possível realizar. Eu não disse lá no começo, e é inclusive agora, que este cálculo é uma média ponderada? Sim, eu posso fazer pela média ponderada simples aqui também, em alguns casos, ó. Se eu substituir aqui para você, ó, deixa eu apagar e mostrar de onde eu estou tirando as informações. Eu tenho que 10 é o custo do capital próprio, eu tenho 40% é o peso do capital próprio, eu tenho que 8 é o custo do capital de terceiros, eu tenho 60, que é o peso de capital de terceiros. Pronto, é só colocar tudo isso na HP para realizar a média ponderada. 10, Enter, 40, somatório mais. 8, Enter, 8, Enter, 60, somatório mais. Agora basta clicar em G, 6, porque embaixo do 6 eu tenho esse símbolo aqui, média ponderada. Dá exatamente o mesmo cálculo, o mesmo resultado de 8,80. Então tem duas formas de você realizar. É um cálculo simples, sim, que parece difícil pela fórmula, mas você esmiuçando e entendendo ela é bem tranquilo. Então saiba daqui, conceito, teoria, o que é o CMPC e pratique bastante em nossos simulados esse cálculo, porque pode estar na sua prova. Eu não canso de dizer que se você acredita na sua aprovação, são pelo menos 2 pessoas acreditando, porque eu vou com você até o final da sua jornada. Deixei separado aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões dissertativas para memorizar o conteúdo e um suporte especializado de professores para tirar todas as suas dúvidas. Vamos juntos até a sua aprovação.